Mauro, ele vai ter muito prazer em te explicar. Então amanhã, 19h30, na casa da irmã Silene. É muito bom ver todas as homenagens às mães, é emocionante, né? A gente é remetido à infância, a experiências que nós tivemos, as nossas histórias, a gente pensa na nossa família, talvez a nossa história de vida não seja tão legal assim, e a gente fica um pouco mais amolecido, mais emotivo. São várias histórias que são ensinadas e são lembradas no Dia das Mães. E aí, no momento do jornal, a gente citou uma americana que fundou o Dia das Mães lá nos Estados Unidos. E é muito interessante quando a gente pensa, porque mãe existe em todos os lugares do mundo. Tenho certeza que quando o Vera estava lá na Europa, tinha Dia das Mães lá também. Lá, não sei se era no segundo domingo de maio, mas tinha Dia das Mães. Em todos os países do mundo, comemora-se o Dia das Mães. Em alguns países, como a Noruega, por exemplo, o Dia das Mães é no segundo domingo de fevereiro, não é no segundo domingo de maio. Em outros países, como a Alemanha, a Austrália, a Suíça, o Japão, eles comemoram igualzinho a gente, no segundo domingo do mês de maio. Na Argentina, nosso país vizinho aqui, os nossos amigos, nossos irmãos, eles comemoram o Dia das Mães no segundo domingo, aliás, no último domingo de outubro. Cada país comemora um dia, mas todos os países acabam comemorando o Dia das Mães. Acabam tirando um dia para lembrar dessa, que sem elas nós não viríamos ao mundo. Independente do relacionamento que a gente tem com a nossa mãe, independente da história que a gente tem com a nossa mãe, sem ela nós não estaríamos aqui. Ela é parte fundamental da nossa existência. A mãe é tão importante no cenário social que hoje você consegue registrar um filho sem pai, por exemplo. Você pode dar no cartório e você registra só com o nome da mãe. Mas você não consegue registrar só o nome da mãe. A maior parte das fichas, quando você vai preencher alguma ficha cadastral, alguma coisa de documento, por exemplo, vai tirar o passaporte, o título de eleitor, fazer cadastro numa empresa, você tem que preencher necessariamente o seu nome e o nome da mãe. Poucos são os lugares que pedem o nome do pai, mas a mãe ocupa um papel muito, muito importante na sociedade. Um papel, eu diria que fundamental na sociedade, na nossa vida. E hoje, nesse dia especial que a gente separa para lembrar e homenagear as nossas mães, eu queria pensar brevemente sobre uma que é muito especial. E ela tem sido muito, muito, muito especial na minha vida e na vida da Kátia, porque ela tem nos inspirado. Ela nos inspirou de uma tal forma que a gente resolveu dar o nome do filho dela para o nosso filho. E eu estou falando de Ana. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril a Ana, sua rival Penina a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor,
sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de ler, meditar, de pensar na tua palavra neste momento, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quiser, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, a começar na minha vida, a começar na minha história, Senhor. Eu peço que o Senhor mude os nossos corações, para que a gente possa compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade e mensagem. Deus, usa esse momento agora para nos tocar, para falar conosco, e é o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Como eu disse, Ana tem um papel muito especial em toda essa história de maternidade. Ana foi uma mulher que era estéril, não podia ter filhos, e naquela ocasião, na cultura judaica, o fato de não gerar filhos era algo muito ruim. As mulheres que não podiam gerar, elas eram menosprezadas, elas eram marginalizadas, elas eram deixadas à parte, porque para eles o que era o legal, o que era o ideal? Ter muitos filhos. O bom era que você tivesse uma prole muito grande, enchesse a sua casa de crianças. E Ana não podia dar para Eucana, ao seu esposo, nenhum filho. Era comum também naquela época você ter mais de uma mulher naquela ocasião, e Eucana tinha Penina como esposa e também tinha Ana. E aí Penina já tinha seus filhos. E aquele fato de Penina já ser mãe era suficiente para ela infernizar a vida de Ana. Ela menosprezava, ela humilhava, ela pisava na Ana todos os dias. Todas as vezes que ela tinha oportunidade, ela ia lá e dava uma humilhada na sua companheira ali, porque ela também era esposa de Eucana, Ana. Mas através da vida da Ana, através da história dessa mulher tão especial, eu queria destacar 3 coisas que uma mãe, segundo o coração de Deus, precisa ter. Que uma mulher que se dispõe a ser uma mãe que Deus quer usar, ela precisa estabelecer na vida dela. E não somente para você, mulher que é mãe, mas eu, enquanto pai, eu, enquanto homem, preciso ter isso também na minha vida. Cada um de nós aqui precisa ter isso. E a gente, olhando para a vida de Ana, a gente precisa identificar isso e trazer para as nossas vidas. A primeira característica que uma mãe segundo o coração de Deus, que um pai segundo o coração de Deus, que um servo segundo o coração de Deus, é que ele se mantém calmo diante dos obstáculos, ele se mantém calmo diante das adversidades, ele se mantém calmo diante das perseguições. O texto sagrado diz: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, a Penina, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Você pode imaginar como era a vida de Ana? Todos os dias ela tinha alguém enchendo a cabeça dela porque ela não podia ter filhos. Todos os dias ela era lembrada daquilo que trazia vergonha para ela. Todos os dias ela tinha que ficar convivendo com isso. E ainda, pensar que o marido que tanto a amava também era marido dessa pessoa que a humilhava. Ana sofria perseguição dentro da sua própria casa. Ana sofria perseguição no seio daquilo que é mais precioso, a sua própria família. Ela vivia uma situação terrível. Eu com certeza não gostaria de viver a situação que Ana vivia, mas ela viveu isso. Mas mesmo diante dessa situação, Ana manteve a compostura.
ela chorava, ela orava ao Senhor, ela ficava triste, mas ela mantinha a compostura. Ana não estabeleceu um ambiente de guerra dentro da casa dela. Ana não estabeleceu uma faixa de Gaza ali. Ela não ficava debatendo e rebatendo as acusações e humilhações de Penina. Ana se mantinha na dela. Uma mãe, um pai, um homem, uma mulher, um servo de Deus, segundo o seu coração, se mantém calmo, se mantém com compostura diante das adversidades. Talvez você, mulher, não tenha outra mulher aqui na sua casa te enchendo a paciência, te xingando, te humilhando, mas a gente enfrenta um monte de outras coisas. A gente enfrenta perseguição no nosso trabalho, a gente enfrenta perseguição na nossa vizinhança, a gente enfrenta perseguição na rua, a gente enfrenta um monte de tipo de perseguição. E da mesma forma que Ana enfrentava isso, mas ela se mantinha firme, nós também precisamos nos manter firmes. É óbvio que não era fácil para Ana. É óbvio que ela deveria se irritar. Ela ficava cansada daquilo e ela chorava. Mas ela conseguiu manter a compostura. Com Ana, a gente não está aprendendo que a gente tem que ser conivente com as acusações, com as investidas do diabo, com as irritações, humilhações. Não é isso que Ana ensina para a gente. Mas ela ensina que a gente não pode perder a postura. A gente não pode perder a nossa calma. Nós precisamos nos manter firmes, ainda que seja totalmente irritante, ainda que seja desgastante você acordar com alguém te xingando, com alguém te humilhando. Nós precisamos manter a postura. Talvez, eu penso que se eu tivesse no lugar de Ana, eu ia querer dar umas boas trocadas na Penina, eu ia, sei lá, ameaçar, qualquer coisa. Talvez eu não tivesse a paciência que Ana teve. Mas olhando para a vida dela, eu identifico que eu tenho que ter isso. Eu preciso buscar essa serenidade. Ainda que me doa, ainda que seja difícil, eu preciso buscar a serenidade diante da dificuldade, diante da provação, diante do obstáculo, diante daqueles que se levantam contra mim. Por maior que seja a onda que estiver vindo, a gente tem que manter a postura. Ontem, em um programa de TV, estava lá o Gabriel Medina. Ficou super conhecido no Brasil, porque foi o primeiro campeão mundial de surf aqui do nosso país, e ele estava lá com o troféu dele e tal. E eu tenho certeza que o Medina, ele enfrentou ondas que eu jamais vou enfrentar na minha vida, pensando em surf. Eu não surfo. Mas ele deve ter enfrentado ondas gigantescas durante toda a história dele. Mas se ele não se mantesse firme sobre aquela prancha, ele jamais seria campeão mundial de surf. Eu e você, para vencer essa batalha, a gente tem que se manter firme em cima da prancha. A onda vai vir, mas a gente tem que pegar um tubo nela e sair ileso. O nosso Deus nos protege, o nosso Deus nos assegura. Hoje pela manhã nós lemos um salmo que diz que quando eu olho para o monte eu penso, o salmista dizendo, de onde me veio o socorro? E a resposta que ele obtém é que o socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então quando a onda vier contra a gente, quando a adversidade vier, mantenha a calma, mantenha a sua postura, descanse, não perca a paciência. E você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor, vai ser muito diferente. Ana, além de se manter firme, além de não estabelecer um ambiente de guerra na casa dela, ela confiava em Deus. E ela colocava diante de Deus a sua preocupação. O texto diz, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu me deres um filho, se deres atenção à humilhação da tua serva, eu vou dedicar ele ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Além de aguentar aquela situação no dia a dia,
além de aguentar aquele clima terrível dentro da sua própria casa, Ana, apesar disso, na verdade, Ana confiava em Deus. Ana sabia e ela cria que ela podia contar com aquele Deus que todo ano ela subia lá para oferecer sacrifício junto com o marido dela, que todas as vezes ela era humilhada pela Penina. Ela sabia que ela podia contar e confiar com esse Deus. E não só isso, ela colocava diante dele as necessidades, porque às vezes a gente sabe que a gente pode contar. Às vezes a gente sabe que a gente pode contar com um amigo, por exemplo. A gente tem um amigo muito brother, muito fera, e ele está sempre disposto a nos ajudar, e às vezes está precisando de muita ajuda, mas você não recorre a ele. Você sabe que você pode recorrer, você sabe que ele está lá para você, mas você não recorre. Você sofre sozinho. Às vezes a gente faz isso com Deus. Às vezes a gente sabe, Deus é capaz, Deus é fiel, Ele é onipotente, Ele pode me curar, Ele pode me ajudar, Ele pode restaurar minha família, mas mesmo sabendo de tudo isso, eu não procuro a ajuda dele. Ana não fez assim. Ela sabia que Deus podia ajudar e ela foi atrás. Ela correu atrás da ajuda de Deus e ela se colocou diante dele e falou: Senhor, olha para mim. Eu sei que o Senhor pode fazer algo. Eu coloco diante do Senhor a minha amargura, a minha angústia. Hoje a gente vive num tempo de total independência. A gente trabalha, a gente tem os nossos cargos, a gente tem os nossos bens materiais, e muitas vezes a gente está tão envolvido com tudo isso que a gente esquece de Deus. A gente esquece dele. É muito comum quando você está por uma crise financeira, você buscar milhares de oportunidades, um leque enorme de chances para ter uma renda extra, para conseguir sair daquelas dívidas e tal. Mas quantas vezes a gente se ajoelha e fala: Senhor, me dá sabedoria para eu usar esse dinheiro que eu tenho aqui. Porque se Deus não der sabedoria, você pode conseguir mais 4 empregos. Você pode fazer jornada tripla de trabalho, ganhar 3 vezes o que você ganha, e você vai continuar na dívida. Nós dependemos de Deus, nós precisamos confiar e entregar para Ele a nossa necessidade. É Ele quem cuida. Eu gosto muito de lembrar, gosto mesmo de lembrar do que Pedro diz na sua segunda carta. Ele fala: olha, lancem diante de Deus toda a ansiedade de vocês, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. E nós podemos fazer como Ana, descansar em Deus. Ana estava triste, estava chorando, mas ela estava confiante e colocando diante de Deus a sua necessidade. Nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos trazer diante de Deus tudo aquilo que a gente anseia. É muito comum a gente ouvir termos como esse: fazer justiça com as próprias mãos. Alguém me machucou, então eu vou machucar também. Alguém me magoou, então eu vou magoar também. Eu vou me vingar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o que a gente aprende com a história de Ana é: descansa. Coloca a sua angústia, a sua amargura, a sua necessidade na mão de Deus, e é Ele que vai tomar conta. Ele vai responder à medida da vontade dele, mas é Ele que vai tomar conta. Ana fez isso, e é uma lição muito importante. Quando eu penso em ser um servo, um homem, um marido, um pai, um amigo, segundo o coração de Deus, eu tenho que pensar que eu tenho que confiar nele e colocar diante dele tudo que eu preciso. Quando você pensar que você precisa ser um servo, um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, diante do Senhor, de acordo com o coração dele, você precisa se lembrar que, assim como a Ana, você tem que confiar em Deus, colocar só diante dele a sua necessidade. Ana também, por ser uma mãe segundo o coração do pai, por ser uma mãe que estava diante de Deus, ela era alguém totalmente grata e fiel àquilo que ela tinha prometido. Versículo 24 e 28 diz o seguinte: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha
e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o